Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim. Senhor diretor, o senhor vai bem? Sim, sim. Eu precisava gravar isso por uma questão. Eu acho que eu dei um nó na cabeça dos senhores lá com questão de transformação de funções, ou seja, a translação vertical e horizontal. Então, nós vamos aqui resolver algumas coisas direto aqui na pedra 3210. Vamos lá. Vou ficar no cantinho só um pouco, vamos até arrumar. Opa, arrumar aqui o chroma. Temos um pedaço, isso, tinha um pedaço da cortina azul. Para quem não sabe do que eu estou falando, vou dizer uma coisa engraçada. Vou mostrar isso aqui ao vivo e a cores. As técnicas usadas em gravação, seja lá qualquer gravação, usam tal do chroma key. Key quer dizer chave, mas não necessariamente só chave. Chroma key é você usar uma cor como referência e tirá-la para que ela não apareça. Por exemplo, aqui eu estou tirando azul. Ó. O meu fundo é um pano azul claro. Quando eu habilito o chroma key, este pano desaparece. Ou seja, é como se matematicamente eu estivesse somando a imagem normal da câmera, o fundo azul negativo. Ou seja, este fundo somado com esse negativo dá zero. Então essa parte desaparece e fica só o que está na frente. Boa, né? Técnica de cinema. Mas isso parece que a gente é de cinema, não é não. A gente só é um cara metido a dar aula. Só. Não quero curtida, não quero seguidor, só quero que vocês aprendam matemática. Então nós vamos rever aí de uma maneira muito graciosa, muito bonita, o que nós vimos e que deu um nó na cabeça de muita gente, que é transformação de funções. Aqui na pedra 3210, eu vou embora do cantinho. Só preciso arrumar isso aqui. Andei aumentando o tamanho aqui da tela onde eu desenho, e daí deu ziquezira, como sempre. Então vamos lá. Vamos começar com a parte simples. Lá eu usei função de primeiro grau, e não ficou muito claro, né? Função de primeiro grau não ajuda muito, porque é uma reta, então às vezes você não consegue ver se ela andou para cima, ou se andou para a direita, ou de repente ela nem andou. Certo? Então vamos fazer com parabólica. Então vamos lá, devagar para que todo... Isso, com essa ferramenta, inclusive. Com esta ferramenta. Pegar uma parabólica normal, que nós já conhecemos, aquela bonitinha. Então o que nós temos aqui? O senhor sabe, o senhor está careca de saber isso, que essa função é y igual a x ao quadrado, certo? Já vou dizer algumas coisas, eu só quero insistir nisso. Lembre que o padrão de uma parabólica é y igual a ax quadrado mais bx mais c. E eu contei 1 trilhão de vezes que o c é o lugar onde a curva corta o eixo y. E ela o faz exatamente na origem. E olha que estranho, eu realmente não tenho c aqui. Não tenho b também, mas eu não tenho c. Então, se o c é zero, isso indica que eu cortarei o eixo y no ponto zero, certo? Então, o que nós temos que fazer? Eu lhes contei lá no nosso encontro presencial o seguinte. Se você fizer y igual a x quadrado mais 1, lembre que eu estou colocando o 1 depois da função y igual a x quadrado mais 1. Então vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer aqui, tanto em cima quanto embaixo. Nós vamos colocar valores para x e y, ver como ela se comporta. Menos 2, 0 e 2. Os de sempre, né? Menos 2, 0 e 2. Se eu colocar menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Se eu colocar 0, dá 0. Se eu colocar 2, também dá 4. Então, nós temos aqui, só lembrando do assunto anterior, nós temos a função par. Isso, bem essa ferramenta. Bem essa. E vocês vejam que é o dia inteiro moto. É o dia inteiro moto. Manhã, tarde, noite, madrugada, domingo, segunda, quarta, sexta, o dia inteiro. O dia inteiro. Então, olha que gracioso. Eu tenho aqui
nós colocamos x igual a menos 2 e x igual a 2, ambos deram 4, certo? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos fazer esta função agora somada com 1 depois da função, hein? Vamos ver o que acontece. Vamos fazer as continhas aqui para que o Brasil inteiro veja. Se eu tiver menos 2 ao quadrado dá 4 mais 1, 5. Se eu tiver 0 ao quadrado, 0 mais 1, 1. Se eu tiver 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Veja que eu andei 1 para cima. Por que para cima? Bem devagar. Não é para o lado, eu andei para cima. O y era 4, passou a ser 5. O y era 0, passou a ser 1. O outro y era 4, passou a ser 5. Então, o que acontece com essa parabólica? Então, bem devagar. Esta parabólica agora fica deslocada 1 para cima. Por quê? Porque eu acrescentei um valor depois da função, certo? Então, fizemos um deslocamento vertical. Fizemos um deslocamento vertical. Ou seja, agora a função corta no y igual a 1. E os valores para 2 e menos 2, 2 e menos 2, não são mais 4, são agora 5. Certo? Então, o que houve? Eu desloquei 1 para cima. Por quê? Porque eu somei 1, certo? Então, agora não é mais 4. Agora, tanto para o x igual a menos 2, para o x igual a 2, agora o ponto é 5. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Vamos fazer aqui ao vivo e a cores. Vamos inserir algumas páginas em branco, porque eu sempre esqueço de fazer isso. Vou fazer isso ao vivo, não tem problema. Até aí tranquilo? Então veja, se eu tenho uma função f de x qualquer, eu tenho uma função f de x qualquer sendo dada por, seja lá o que for, x mais 5, ou seno de x, ou 39x ao quadrado, não interessa. Se eu somar um número k aqui, esta nossa curva ou reta, seja lá o que for, irá subir. Se eu subtrair um número k, essa nossa curva ou reta, seja lá o que for, vai descer. Então, quando eu somo depois da função, deslocamento vertical, certo? Muito bem. Como referência, eu vou deixar desenhada aqui a nossa parabólica bonitinha, aquela que você conhece, do zero, certo? Passando pelo zero. Deixa eu andar só um pouquinho. Pronto. Agora está no lugar certo. Então, essa aqui, insistindo, é a nossa curva y igual a x quadrado. Veja que agora nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer y igual x mais 1 ao quadrado. Veja que agora o x está dentro da função. Aqui ele estava fora, deixar bem claro isso. Aqui ele estava para o lado de fora e aqui ele está dentro. Certo? Então, cuidem. Vamos lá devagar, vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, não deu tempo, porque um outro coleguinha queria falar, né, depois, e a gente acabou correndo. Então, vou fazer bem devagar. Quando é x mais 1 ao quadrado, você desenvolve isso como sempre desenvolveu. Produto notável, x ao quadrado mais 2x mais 1. Ou seja, quadrado do primeiro está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o segundo é 1, eu não preciso colocar. Mais o quadrado do segundo. O segundo está aqui. E 1 ao quadrado até ontem dava 1. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos colocar valores para x e calcularmos quem é o nosso y fedorento. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Vamos pegar os mesmos valores para ficar bonitinho. Menos 2, 0 e 2. Veja que nós temos uma coisa engraçadinha agora. O x é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, certo? 2 vezes menos 2 dá menos 4, certo? E sobra 1 aqui. Vai dar 1. Certo? Tô bem.
Lembrando, 2 ao quadrado é 4 positivo, 2 vezes menos 2 é menos 4, 4 vai embora com o 4, fica só 1. Se eu colocar 0, 0 com 0 dá 0 e 1 fica 1 mesmo. Se eu colocar 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 2 também dá 4, mais 1 dá 9. Certo? Até aí tranquilo? Então vamos ver, o que nós temos aqui? Nós colocamos o x mais 1 dentro da função. Aqui ele era x ao quadrado mais 1, 1 ficava fora. Aqui é x mais 1 ao quadrado, certo? Então, quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 1 mesmo. Se o x for menos 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, isso desaparece, fica só 1. Se o x for 0, some tudo, fica só 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2 também é 4. Portanto, 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Certo? Então vamos ver como é que ficaria o nosso gráfico gracioso. Vamos desenhar as curvas. Pronto. Então vamos lá, bem devagar. Veja que para menos 2 estava dando 4. Para 0 dava 0. E para 2 dava 4. O que acontece agora? Para menos 2, vamos colocar os valores aqui. Aqui é menos 2, aqui é 2. Menos 2, 2. Para menos 2 dá 1. Menos 2 dá 1. Então aqui é 1, 2, 3, o resto vai lá para cima. Então, se para menos 2 dá 1, é este ponto aqui. Para 0, também dá 1. Está aqui o ponto. E para 2 dá 9 lá em cima. Então, olha o que aconteceu com a parabólica. Olha que troço de gente biruta. Vê se não é de você enlouquecer com esse troço de gente biruta. Vamos fazer uma curva bem graciosa para que o Brasil inteiro veja. A sua curva foi deslocada agora para a esquerda. Olha que bonitinho. Eu estou fazendo com que ela passe. Fazer ela passar bonitinho nos pontos. Pronto. Ela está passando no 2, 1. Tá aqui, desculpe, 2 negativo 1. Está aqui esse ponto. Vamos chamá-lo de ponto P. P. Está passando no 0, 1, que é esse ponto. Vamos chamá-lo de Q. E está no 2, 9, que está lá para cima. O 2, 9 deve estar por aqui, mais ou menos. Então, olha o que aconteceu com a curva. Eu vou desenhar a curva original junto com essa, para a gente poder entender o que aconteceu. Então, bem devagar, eu vou desenhar a curva original em vermelho, para a gente poder entender o que aconteceu. A curva original estava aqui, ó. O que ela fez? Ela andou para a esquerda, andou para trás. Quanto? 1. Andou 1. Negativo. Certo? Ué, por quê? Filhinho, é só olhar. Eu fiz essa curva andar 1, porque foi justamente quanto eu somei aqui. Então, aquilo que eu lhes falei. Quando você soma um valor, não é esse 1, desculpe. Quando você soma um valor dentro da função, isto mostra o deslocamento que ele tem para a esquerda. Se eu estivesse subtraindo, iria para a direita. Claro para todo mundo? Então, veja, vamos só fazer esse gráfico verde no lugar certo, né, tia? Pronto. Agora sim. Então, olha que bonitinho. Eu estava com o gráfico lá no 0, 0, que é o gráfico vermelho. Y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado. Agora eu tenho y igual a x mais 1 ao quadrado. Então, veja, eu somei 1 no gráfico inteiro. Se eu somo 1 no gráfico todo, ou seja, dentro da função, eu ando com ele para a esquerda. Vamos ver se funciona. Então, pela nossa teoria, se nós subtrairmos 2, ele vai andar 2 para a direita. Vamos ver. Vamos insistir, eu tinha y igual a x quadrado, e agora terei y igual a x menos 2 elevado ao quadrado, certo? Então, eu vou desenhar a curva normal aqui, em vermelho, pontilhado, para a gente poder saber dela, está aqui. Essa é a nossa curva normal, certo?
Vamos lá fazer as nossas continhas. Primeiro vamos desenvolver o produto notável. Este aqui. Quadrado do primeiro menos 4x, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4. Certo? Lembrem que se eu tenho esta função, você tem que já saber das coisas. A soma tem que dar 4 e o produto também. Ou seja, as raízes são 2 e 2 de novo. Olhem aqui, não precisa nem fazer continha, não precisa nem quebrar a cabeça. Se as raízes desse gráfico são 2 e 2, eu posso ter certeza absoluta que o nosso gráfico vai ser deslocado para a direita e vai cortar no 2 em vez de cortar no 0. Então, de novo, antes cortava aqui no 0, agora está cortando no 2. Ou seja, o fato de eu ter subtraído um valor fez com que o gráfico fedorento inteiro andasse para a direita. Certo? Então, eu vou contar aqui no canto uma coisa importante. Você sabe que às vezes a banca não quer saber apenas do deslocamento, né, vertical ou horizontal. Vertical para cima ou para baixo, horizontal para a esquerda ou para a direita. Então, lembrando, quando você soma depois da função, sobe. Subtrai depois da função, desce. Você soma dentro da função, vai para a esquerda. Você subtrai dentro da função, vai para a direita. Certo? Só que às vezes a banca coloca um valor na frente da função inteira. Não é nem dentro, nem somado depois. É um valor na frente da função. Como se fosse, por exemplo, em vez de seno de x, 2 vezes o seno de x. O que acontece, vamos olhar aqui na pedra 3210. Pegar o caso primeiro do seno. O senhor sabe, ou deveria saber nessa altura do campeonato, porque a prova vai ser daqui a 3 dias. Não é tão pouco assim, mas o senhor vai se espertando, por favor. Nós temos aqui, no caso do seno e no caso do cosseno, ambos têm limite superior e limite inferior dados, de menos 1 até 1. Certo? Então, a nossa conjunto imagem do seno e do cosseno será de menos 1 até mais 1. Certo? Então, esse aqui é o teu seno fedorento. Se a banca pedir, atenção Brasil, se a banca disser, estamos lembrando, esse gráfico vermelho é y igual a seno de x. Se a banca pedir um gráfico chamado y igual a 3 vezes o seno de x, veja que não importa o que acontece aqui depois. Ó. O que eu sei é que o seno varia de menos 1 até 1. Então, o que eu posso ter certeza? Que este valor irá de menos 1 até mais 1. Se eu multiplicar isso por 3, vai ser de menos 3 até 3. Então, olha o que acontece aqui. Vamos esticar. Não é para mover, sai daí. Para esticar, filhinho. Vamos esticar. Pronto. O que acontece aqui? Os nossos novos limites agora são menos 13 mais 3. Claro para todo mundo? Então eu vou ter o mesmo desenho do seno do ponto de vista cara da função. Só que ela será esticada aqui. Ó. Certo? Vai de menos 3 até 3. Claro para todo mundo isso? Então eu posso colocar um fator na frente. Só que eu posso também colocar um fator que não é um número maior do que 1. Posso colocar 0, alguma coisa. Então olha que engraçadinho. Então, a função verde é a função 3 vezes seno. Colocar uma função azul. Y igual 0,5 seno de x. 0,5, meio. Então, o que acontece? O nosso gráfico vai ter como limites menos meio e mais meio. Claro para todo mundo isso? Então, o que pode acontecer na função? Então, estamos vendo, para quem chegou agora de Saturno, estamos vendo o que se chama transformações em função.
transformações. Eu posso ter uma função y como sendo um valor a, que vai multiplicar a função somada ou não com um k, somada ou subtraída tanto faz, que vai ter aqui, ou subtraindo, um valor p. Então, a nossa ideia de transformação envolve tudo isso, então bem devagar. Quem determina o que neste caso? Então, bem devagar. O a determina a escala da função. Escala. Se o a for maior do que zero, a função vai espichar para cima, vai crescer. E se o a... maior do que zero, desculpe. Maior do que 1, né, o burro. Se o a for maior do que 1, a sua função vai aumentar seus limites. No caso do seno era de menos 1 até 1. Se eu multiplicar por 3, fica de menos 3 até 3. Lá no segundo caso, caso em azul, aqui atrás, y igual a meio vezes seno. Então, não vai de menos 1 até 1, vai de menos meio até meio, certo? Quando eu tenho um valor dentro da função, mais k ou menos k, se for uma soma ou se for uma subtração, eles fazem coisas diferentes. Se for soma, ele vem para a esquerda. Se for subtração, ele vai para a direita. E, finalmente, eu posso ter um valor p no final da função. Também só tem duas situações possíveis, né? Ou estou somando ou subtraindo. Se eu estiver somando, a função sobe. Se estiver subtraindo, a função desce. Então, eu vou contar aqui, vou contar na câmera que é melhor, assim vocês podem me ver e se assustar neste horário. Quem é campeão de fazer isso é o Enem. O Enem fala de uma maneira muito inteligente que, embora a pulsação cardíaca não seja uma senoide, não é aquela senoide bonitinha, mas é a mesma ideia, ela é cíclica. Então você tem 60 batidas por minuto, 80 batidas por minuto, 100, sem ficar preocupado. Mas ela é cíclica, ela faz aquilo, ela vem, faz aquilo de novo, e faz assim, faz aquilo de novo. O que dá para fazer do ponto de vista modelagem matemática? Dá para considerar ela como um cosseno ou como um seno, tanto faz. Fica a critério. Na hora a banca vai ver o que a banca diz. O que a banca faz? O que o Enem faz? Coloca um valor na frente. Então lembre, se aqui fosse seno normal, só seno, iria de menos 1 até 1. Como tem um valor aqui na frente, eu vou ter limites, certo? Só que por uma razão meio óbvia, você não pode ter o que a gente chama de pulsação negativa. Você não pode ficar devendo 30 pulsações. Então, esse gráfico, em vez de cortar no zero, como o seno corta, né? O seno tem a parte de cima e a parte de baixo. O que a banca faz? Soma um valor lá no fim. Isso desloca a nossa senoide para cima. Entendeu a ideia? Então, em vez de ela passar no zero, ela é deslocada para cima. Então, eu desloco um valor, supondo lá, 40. Então, ele nunca vai passar pelo zero, porque não posso ter zero batidas por questões óbvias, né? Então, a banca pode fazer muito bem o uso dessas três ideias aqui. Então, vamos lá de novo, voltar aqui na pedra para contar isso, como se diz por aí, tim-tim por tim-tim. Aqui na pedra 3, 2, 1, 0. Então, vamos lá, insistindo. A função pode muito bem ser simplesmente f de x, normal, como todo mundo faria. Mas a banca pode, não que a banca precise, a banca pode colocar um fator de escala. Se essa escala for um número maior do que 1, 1,5, ela vai aumentar em termos de altura, amplitude que a gente chama. Se for menor do que 1, vai diminuir a amplitude. A banca pode muito bem colocar dentro da função um número, somado ou subtraído. Se ele for somado, irá para a esquerda. Se for subtraído, irá para a direita. E, finalmente, a banca pode muito bem colocar um fator de soma ou subtração. Soma faz com que ele suba e subtração faz com que ele desça. Então, vou fazer o seguinte. Como exemplo final aqui, por causa do horário, também já são quase meio-dia para as 4, não podemos ficar nos enrolando. Vamos desenhar tudo que a gente precisa. Fazer aqui um grande resumão de tudo. Sai daí. Pronto.
Vamos pensar de novo no seno. O seno é fácil de ver. O seno é bonito de ver, inclusive. Seno de x. Então, em preto, eu vou desenhar o seno de x. Está aqui. Esse é o nosso seno. Imagine que a banca... Vou ter que andar com isso aqui tudo para baixo, senão não vai caber. Imagine que a banca resolveu fazer assim. Y igual 3 vezes o seno de x mais 4. Claro para todo mundo? Então vamos lá, devagar. Eu vou insistir numa frase, que isso aqui é uma pegadinha boa. Seno de alguma coisa, você sabe, vai de menos 1 até 1. Então não importa o que esteja lá dentro. Este valor que está aqui vai ser de menos 1 até mais 1. Não tem como fugir disso. Seno de qualquer coisa e cosseno de qualquer coisa vai de menos 1 até 1. Então o que eu teria aqui de limite? Se este seno for menos 1, eu terei 3 vezes menos 1 mais 4. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 4 dá 1. Se o seno for 1, 3 vezes 1 mais 4 será 3 mais 4, que dará 7. Então, olha que coisa engraçadinha. Os meus limites não são mais menos 1 e 1. Meus limites agora são 1 e 7. Vamos deixar os limites aqui para todo mundo ver. 1 e o 7. Depois eu arrumo este eixo. Vamos, filhinho, vamos. Pronto. Então, o nosso seno agora varia de 1 até 7. Mas lembre que eu não mexi no período. Não mexi no período. O período continua sendo 2π. Eu não somei nada, não subtraí nada. Se você fizer uma coisa que eu vou contar já já, você vai ver como a coisa muda de figura. Então, eu vou desenhar aqui em vermelho a nossa nova função. Então, lembre, vamos colocar, eu sempre digo, coloque algumas retas aí auxiliares para você não se perder em devaneios. Aqui, aqui, no 45, e no, sai daí. Sai daí. Pronto. Então, veja que o nosso seno fedorento agora vai variar de 1 a 7. Bom, 7 mais 1, 8, por 2, 4. Então, o meio da tua função será aqui no 4. Certo? Então, agora você consegue desenhar este gráfico bonitinho. Então, vamos lá. Eu saio do zero, como sempre saí. Vou até aqui em cima. Então, vamos lá. Eu saio do zero, vou até lá em cima. Aqui eu desço até o zero de novo. Aqui eu venho até aqui. E está aí seu gráfico. Veja que ele foi deslocado para cima. Quantas unidades? Quantas? 4 unidades. Por quê? Porque está aqui, ó. Ah, é verdade. Então, isso corrobora aquilo que a gente falou. Aqui o 0, aqui o 4. Aqui era, né, não está em escala, né? Não está em escala. 1. Não está em escala mesmo, né? E aqui está o 7. Certo? Aqui, nesse traço vermelho, embora não esteja em escala, era o antigo menos 1 e 1. Certo? Deveria ter feito em escala, mas ia dar trabalho. Mas você entendeu, né? Então, era o menos 1 e 1. Como a gente fez o gráfico inteiro deslocar para cima, o gráfico agora terá o menor valor possível no 1. Por quê? Quando 3 for multiplicado por menos 1, dá menos 3. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, é o menor valor possível. Está aqui tem 1. O novo 1, né, que é esse verde. Quando for o maior valor, vai ser 3 vezes 1, que é 3 mais 4 dá 7. Está aqui deu 7. Então, agora seu gráfico deslocou para cima. Cuidem. Então, o que eu queria contar como último tópico, isto aqui é bem biruta, porque você tem que ficar ligado nisso. Bem ligado, aliás, eu diria. Vamos colocar aqui de novo. Menos 1 e 1. Certo? Vamos lá. Vamos desenhar em verde o gráfico normal, ou seja, y igual a f de x, ou seja, o teu seno bonitão lá. Certo? Então tá aqui. Este cara é y igual a f de x. Em vermelho,
vai ser, que nesse caso, desculpe, esqueci de colocar. Sai daí, não é essa cor, sai daí. Show, sai. Seno de x. A nossa função vermelha será o seno de 2x. Seno de 2 vezes x. Olha o que acontece. Bem devagar para que todos entendam. Eu estou agora calculando o seno do dobro. Não é o seno de x, é o seno do dobro de x. Claro para todos isso? Então é o seno do dobro. Vamos fazer algumas linhas auxiliares para que nós não nos percamos em devaneios. Pronto. Certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu faço o seno do dobro, vou falar mais uma vez, o seno do dobro, o período, lembre, vou insistir numa frase aqui, hein? Uma frase meio biruta, que talvez não faça sentido para vocês. O período de um seno normal é 2π, todo mundo sabe. 0 vai até o ponto máximo, que é π, sobre 2, que é 90 graus, desce até π, que é 180, desce mais um pouco, que é 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, e sobe até 2π. Este é o nosso gráfico fedorento que você conhece. Seno de x. Veja que eu não mexi em amplitude e não estou somando ninguém. Não estou somando porcaria nenhuma nesse gráfico. Eu simplesmente dobrei o valor do argumento. Em vez do seno de x, será o seno de 2x. A pergunta é, como é que esta fedorentice se comporta? Então, lembrando, vamos insistir. Você sabe, ou deveria saber a essa altura do campeonato, algumas coisas. Uma delas, obviamente, é se eu tenho seno de um ângulo de 0 até 360 graus, ou de 0 até 2π, o gráfico é esse verde bonitinho aí que você já conhece. Certo? Como é que funciona o gráfico sendo do dobro? Veja que o meu argumento é sempre o que vem depois, entre parênteses. É o que vem depois da função. A função seno tem que ter um argumento. Então eu não posso simplesmente dizer seno. Seno do quê, filho? Então, isso aqui é nosso argumento. Nós dobramos o argumento. Como é que esse gráfico responde? Como é que ele funciona? Já que eu não tenho mais o seno normal, eu tenho um seno do dobro do ângulo. Como é que isso funciona? Então vamos tentar pensar. Se o x for 0, seno de 0 continua sendo 0. Se o x for 30, eu vou ter, na verdade, o seno de 60, porque é 2x. Ah, é verdade. Entendeu a ideia, biruta? Então, vamos tentar pensar. A cada vez que você colocar um x lá dentro, este x, este ângulo, será dobrado. Então, em vez de eu ter o gráfico normal, eu terei o gráfico do dobro do x. A pergunta, como é que isso se comporta? Então, eu vou contar agora, não conte para ninguém. Quando você dobra este cara aqui de dentro, quando ele passa a ser 2x, é como se você... Eu vou ter que fazer na câmera, isso não vai dar para ver. Como se você empurrasse isso daqui. Você pega esse gráfico do seno, que vem daqui até aqui, e você empurra esse cara. Você faz com que ele contraia. Quantas vezes? Nesse caso, eu vou contrair 2 vezes, ou seja, vai ficar o tamanho da metade. Então, olha que coisa de gente biruta. Se eu fizer seno de 2x, ele vai ter o dobro. Não o dobro do tamanho. Ele vai ter o dobro de ciclos dentro do mesmo desenho. Então, dá uma olhada aqui na pedra. 3, 2, 1, 0. Antes eu atingia o pico aqui, descia até 0 aqui, atingia o pico negativo aqui e vinha para cá. Agora, eu terei que ter 2 ciclos aqui. 2 ciclos inteiros. Então, o que você faz? Bem devagar, vamos desenhar mais linhas auxiliares para a coisa ficar bonitinha. Sai daí. Sai daí. Muito bem. Eu tenho 2 ciclos agora. Então, vamos desenhar em azul.
Bem devagar, vou falar isso de novo. Nós teremos 2 ciclos. Então eu tenho um ciclo que começa aqui, vem para cá, vem aqui. Nossa, velho. Aqui, 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 aqui. E dele fez aqui, aqui, aqui e aqui. Então veja, eu tenho 2 ciclos agora. Por quê? Porque o que está lá dentro é o dobro do que eu tinha antes. Então o período não é mais 2π, o período passa a ser simplesmente π. Veja que 2π, porque saindo daqui e chegando aqui, na curva verde, o período era de 2π, ou seja, eu demorava 2π radianos para fazer um ciclo inteiro. No gráfico azul, o meu período é apenas de π, porque eu demoro π radianos para fazer um ciclo inteiro. Então, 2π vai caber 2 vezes aqui dentro. Claro para todo mundo isso? O π vai caber 2 vezes dentro do 2π. O que é meio óbvio, né? 1π cabe 2 vezes dentro de 2π. Já que 2π é, desculpe a redundância, 2π. De forma análoga, se você fizer, por exemplo, o gráfico de y igual a seno de x sobre 2, eu terei metade. Ou seja, meu período passa a ser agora 4π, ou seja, eu terei isso daqui. Eu vou precisar de 2 gráficos. Esta mesa começa, esse horário começa a ficar engraçada. Eu vou precisar de 2 períodos inteiros para fazer o gráfico. Claro para todos? Entendeu a ideia? Então, veja, se eu multiplicar, não é somarem, se eu multiplicar a função lá dentro por 2, eu dobro a quantidade de ciclos que eu tenho no mesmo período. Se eu dividir por 2, eu divido por 2 a quantidade de ciclos. Ou seja, na função verde, que era o seno original, eu tenho um ciclo inteiro em 2π. Na função azul, que é o 2x, eu tenho 2 ciclos inteiros. E na função x sobre 2, eu tenho a metade dos ciclos. Então, o que eu posso dizer? Olha que bonitinho. Y será seno de kx. Não vai fazer a piada do abacaxi, que todo mundo já fez isso várias vezes. K vezes x. Então, o que acontece? Eu terei k ciclos. K ciclos dentro do meu 2π. Se o k for 1, eu terei exatamente 2π. Se o k for 2, eu terei 2 ciclos dentro do 2π. Se o k for meio, como é o caso desta função aqui, se o k for meio, eu terei meio ciclo dentro do 2π. O 2π para nós é fixo. 2π para nós é fixo. É o tamanho do seno original. E o fator que multiplica esse x dirá quantos ciclos você terá. Então, olha que bonitinho. Aqui eu terei meio ciclo a cada 2π. E aqui eu terei 2 ciclos a cada 2π. Eu vou contar uma frase. Obviamente vocês não são da época. O nome Hertz antigamente era chamado de ciclos por segundo. Olha que criativo. Então, quando se fala 60 Hz, que é a frequência da nossa corrente alternada aqui no Brasil, 60 Hz são 60 ciclos por segundo. Ou seja, este gráfico fedorento do seno, vamos desenhar aqui. Se vocês soubessem o ódio que eu tenho de moto, vocês não têm ideia. De verdade. De moto não, de escapamento aberto, que é coisa de imbecil. Em 1 segundo, eu teria 60 vezes isso acontecendo. Ó. Em 1 segundo, eu teria 60 ciclos. Lembre que ciclo para nós é sai do zero, vem até o valor máximo, volta para o zero, vem até o valor mínimo e volta para cá. Então, 60 Hz quer dizer que eu terei 60 ciclos por segundo. Por isso que o nome ciclo é bem óbvio. Claro para todo mundo? Sim. Sim. Então, voltando para a câmera, considerações finais.
Nós vamos contar isso também durante a semana lá no presencial, mas aqui a grande vantagem é que você pode ver e rever isso 300... Quantas vezes, diretor? 397 vezes, segundo ele. Certo? Então, isso é transformação de função. Tem dúvida, é só gritar. Mais uma coisa, senhor diretor? Não, por hoje não. Então, por hoje não. Segure que vai ser uma semana boa, mais uma semana boa, divertidíssima. A cada dia que passa, Enem, vestibulares, CPM, CMC, concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, tudo vai chegando mais perto. Então já sabe, né? Trata-se de correr. Respire profundamente, fique triste. Eu sei que não vai ficar alegre, porque eu vou. E quem sabe, um dia, ou não, eu volte. Grande abraço. Fui!